Olá, queridos graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus. Dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Queridos, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E eu quero dizer que você vai ser muito abençoado aqui. Nós temos recebido pessoas de muitas cidades, muitos visitantes. Algumas pessoas nos acompanham de vários países, da Alemanha, do Japão, da Nicarágua, de Honduras. Eu recebo mensagem de uma irmã, de dois irmãos, na verdade da Espanha. Tem muita gente que tem sido abençoada dos Estados Unidos, mas você precisa ter a comunhão dos santos, você precisa estar na igreja. Então quero desafiar você, que é da cidade de Curitiba, é pertinho da sua casa. Nós temos um ponto de ônibus aqui em frente. Se você pegar o Uber, ele deixa você aqui na porta, entra no estacionamento. Nós temos aqui vagas de garagem para quem chega mais cedo e o Ministério Infantil que vai cuidar do seu filho. Não deixe de participar, todo domingo, 10 da manhã, 19 horas e na quarta-feira, sempre às 20 horas. Amém? Vamos lá, querido, vamos orar? Pai querido, nós nos reunimos aqui no nome do teu filho Jesus. Essa é a razão de estarmos aqui. Viemos para te adorar, Pai. Viemos para te bendizer, para celebrar a presença do Cristo que ressuscitou dos mortos no nosso meio. E nós pedimos que a porção do teu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos. Coloque em minha boca, Pai, uma palavra profética, mas coloca no ouvido dos teus filhos uma palavra, Pai, de acolhimento para aquilo que vai ser tratado. Tira de nós todo o preconceito, todas as barreiras, todos os bloqueios, todas as fortalezas e enche-nos da verdade, Pai. Enche-nos da Tua palavra de vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pela manhã, nós ministramos sobre a unção do Espírito Santo. E agora à noite, eu quero falar um pouquinho sobre porção dobrada do Espírito. Quando nós falamos de Espírito Santo dentro da igreja, o Espírito Santo também nos diz que é a hora dos queais descerem para o seu culto. Amém. Quando nós falamos de Espírito Santo dentro de igrejas históricas, dentro de igrejas tradicionais, no nosso caso, dentro de igrejas batistas, gente, parece que a gente está falando de uma matéria da escola bíblica dominical. Acho interessante isso. Como é que o Espírito Santo é algo que é ignorado. Muitas vezes existem igrejas que é proibido falar do Espírito Santo. Nós já passamos por experiências onde homens e irmãos que começaram a ministrar nessa área foram repreendidos, tiveram sua voz calada, sofreram assim uma mordaça eclesiástica para não tratar do assunto. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo faz parte daquilo que nós conhecemos como doutrina da Trindade, ele é revelado na nossa Bíblia. O Espírito Santo, ele está presente desde a criação. O Espírito Santo é aquele que opera no nosso meio,
Quando Deus ele faz o homem do barro, ele sopra. Ele sopra do Espírito sobre aquele barro, e aquele barro então se torna alma vivente. Tudo que Deus faz, qualquer obra que Deus faça, seja no mundo, seja na vida do homem, seja numa situação singular, seja dentro da igreja, ele começa pelo Espírito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Você vai ver que vidas de homens de Deus, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Sansão, como o rei Saul, experimentaram ser cheios do Espírito Santo, ser possuídos. Essa palavra possuído, ela se reparte, ela aparece um monte de vezes, ela ecoa no Antigo Testamento. O Novo Testamento, quando Jesus, quem inaugura a nova aliança é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nasce pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 35, o anjo aparece para Maria em Nazaré e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você vai gerar no seu ventre o Filho de Deus. Quando Jesus ele vai para as bandas de Betânia, do Jordão, para ser batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele. O Espírito vem sempre sobre. Ele vem sobre Davi, ele também vem sobre Jesus. Repara que a unção, essa palavra unção, significa esfregado, é o Espírito esfregado em cima, é lançado em cima, é derramado em cima. Salmo 133 fala sobre isso. O óleo precioso que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão, é ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Tudo que Deus começa, ele sempre começa pelo Espírito. E nós, Igreja do Senhor, ignoramos isso e queremos resolver tudo na carne, tudo com a nossa inteligência, tudo com a nossa força, tudo com a nossa sabedoria, tudo com as nossas tradições, tudo com o nosso conhecimento, tudo aquilo com a nossa experiência, e é por isso que a gente dá com os burros na água. Tem muita gente que quer levar a família para um lugar de intimidade com Deus na marra, na força, com crítica, com murmuração, com xingamento. Eu nunca vi alguém chegar aqui e falar assim: pastor, eu reclamei, eu xinguei, eu murmurei, eu bati, eu briguei, e meu marido, minha esposa, meu filho se converteram. Não é assim que funciona, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus, gente, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele passeia, que ele é derramado, que ele é derramado, Joel capítulo 2, ele anuncia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sabe como é que começa a igreja? Deus avisa para a igreja, Deus avisa para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do Espírito. Vocês vão ser minhas testemunhas, quando o Espírito for derramado sobre vocês. Existe uma percepção clara. Quando o Espírito Santo habita na vida de alguém, não é pela aparência, mas é pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nós aprendemos na escola bíblica dominical, que é aquela fruta que tem 9 gomos. É a expressão de que uma pessoa, ela tem um Espírito. O Espírito me sela, o Espírito te sela no dia que você crê. Em Hebreus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 14, diz que você e eu, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. Quando nós cremos no Evangelho da Salvação. Existe uma marca em mim e você, uma marca de propriedade. Uma marca que diz assim: você pertence. Eu gosto muito desses filmes infantis. Eu vivi a minha vida inteira assim, cuidei muito dos meus filhos. Eu fui um pai muito presente na vida deles. E havia um filme que meus filhos amavam, que chamava Toy Story. E ali tinha os bonecos daquele menino Andy, era o Woody, era o Buzz Lightyear, tinha aquele dragão, o Rex, que era um covarde, tinha aquele porquinho, que era um cofrinho, não é isso? Tinha um senhor cabeça de batata. E aí, quando o garoto ganhava no aniversário, o filme ele sempre começa no aniversário do garoto, é assim que começa. Então os bonecos aflitos, porque o menino vai ganhar novos bonecos, novos brinquedos, eles podem ser esquecidos. Mas então, a mãe do Andy ia lá e desenhava com uma caneta
Uma caneta dessas que não sai a tinta, o nome do menino Andy por baixo da bota do menino para dizer: ele pertence a mim. Querido, o Espírito Santo é uma marca na sua vida. Quando a Bíblia diz que naquele dia, no final, Deus vai separar para a direita as ovelhas e para a esquerda os bodes, ele fala: você não vai ser confundido. Existe uma marca em mim e você, que é a presença do Espírito. Só que nós ignoramos isso. Nós vivemos como se isso não fosse realidade. Nós tratamos o Espírito Santo como se fosse, às vezes, alguém esquecido. Em Atos capítulo 19, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo chega na cidade de Efésio. Eu estou pregando rápido demais, me perdoa. Está tudo bem? Porque eu estou fazendo, eu queria convidar você para entrar no canal do YouTube e ver a mensagem pela manhã. Tá bom? Que a gente falou sobre unção do Espírito. Então eu estou animado para chegar no ponto que eu quero chegar. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e pergunta o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles perguntaram: quem é o Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar nele. Então ele tem que batizar de novo, porque eles foram batizados no batismo de João. Aliás, João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno de amarrar a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma percepção clara de que existe um mover de Deus aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós desprezamos, esquecemos, ou simplesmente isso vai passando batido da nossa vida. Querido, não tenha medo de Deus. O Espírito Santo de Deus... existe uma maneira de você. Quando eu era garoto, eu fiz Instituto Billy Graham, um instituto que vinha para São Paulo todo ano, não sei por que deixaram de vir, e eu era treinado. Ele ensinava o seguinte, que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode ser definido assim com o sol. O sol está lá, é aquela estrela, não é isso? Que você vê de quinta grandeza, não é isso? Jesus, ele é o quê? É a luz que brilha que você vê. Deus é o sol, Jesus é a luz do sol. Ele fala: eu sou a luz do mundo. E o Espírito Santo é o calor que aquece você. O Espírito Santo, gente, ele derrama sobre mim algo chamado de capacitação para o serviço. Ninguém faz o que faz. O próprio Jesus Cristo, ele não fez o que fez porque ele era Jesus. Não era isso não, gente. Ele vive até os 30 anos e ele vive como uma pessoa comum. Mas quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele arrasa todos os poderes do mal. Capítulo 10 do livro de Atos, verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu, essa palavra se repete, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Gente, Jesus não fez o que fez porque ele era Jesus, mas porque havia uma capacitação, uma unção para o serviço que Jesus ia fazer. Quando Jesus vem na terra, se você abrir Lucas capítulo 4, ele cita Isaías 61:1, o Espírito do soberano Senhor, o Espírito Santo, ele está sobre mim, e ele me ungiu para libertar cativos. Há uma agenda própria para a unção. A unção é uma capacitação que leva a mim, que leva você a algo específico. Nem todos têm a mesma unção, nem todos têm os mesmos dons. O Espírito ele vai repartir como ele quer. Mas para Jesus, esse Espírito, essa unção messiânica, funcionou para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor, que era o ano do perdão dos pecados, do perdão das dívidas. Quando ele diz efatá, perdão, quando ele diz está consumado, ele está dizendo assim: a dívida está paga. E eu quero falar um pouquinho sobre quando essa porção é dobrada sobre a minha e sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia fala sobre isso, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Você vai reparar, se você fizer, eu fiz um trabalho na época do seminário, da faculdade teológica, sobre Eliseu. E Eliseu, ele para cada milagre que Elias faz, Eliseu faz 2. Essa porção dobrada é um direito que somente o filho primogênito tem. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela repete:
algo que era um princípio do reino em Deuteronômio. Quando a Bíblia fala de capacitações, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá dons para a gente, o Espírito Santo, ele levantou Sansão para quê? Para que ele libertasse Israel. O Espírito Santo, sobre a vida de Saul, capacitou ele para ele ser líder do povo de Deus. Mas Saul jogou isso fora. Queridos, olhe para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz: não extingais o Espírito Santo. Vocês estão vendo aqui na nossa igreja, nós temos alguns extintores de incêndio. Tem gente que apaga o Espírito Santo. Tem gente que não deixa o Espírito Santo fluir na vida dele. O Espírito Santo está convencendo ele, está levando ele a um lugar de arrependimento, está levando ele a um serviço dentro do reino, está levando ele a converter o coração dele, a sua esposa, ao seu filho, e ele está resistindo ao Espírito. Gente, o Espírito é algo tão precioso. Você vai ler em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, que só tem um pecado que não tem perdão, só um, é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí vem a turma para falar que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Porque tem pecadão. E tem pecado que não tem perdão. E o pecado, a blasfêmia, seja o que for, os teólogos vão discutir sua vontade, mas seja o que for, esse não tem perdão nem nessa era e nem na vindoura. Quando a Bíblia fala sobre porção do Espírito, e aqui Eliseu está pedindo a porção dobrada do Espírito, a gente é levado a 1 Coríntios capítulo 12, olhe para mim aqui antes de ler. 1 Coríntios de 12 a 14 fala sobre dons. O capítulo 13 seria o recheio, que ele fala do mais excelente, que é o amor. Mas aqui ele vai falar sobre o derramar de um Espírito, de uma unção que vem de Deus, que vem do Espírito e que vai capacitar a igreja com algo que ela não tem. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A Bíblia não incentiva a ignorância. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, presta atenção. Há diferentes tipos de dons e há diferentes tipos de, vamos repetir? Diga ministérios. Ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Visando o quê? A edificação da igreja. O dom do Espírito não me eleva, não me exalta e não me deixa orgulhoso, porque o dom do Espírito não é para mim, é para você. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele distribui individualmente cada um conforme quer. É interessante quando a gente recebe gente na igreja, principalmente quando ele se converte, os mais jovens, eles dizem assim: pastor, ora para mim que eu quero receber o dom de línguas. É interessante isso. A Bíblia fala sobre você buscar os melhores dons. Eu contei aqui pela manhã, uma vez o rapaz veio pedir para mim, na verdade não foi um rapaz, foi uma moça: pastor, eu quero receber o dom de línguas. Eu falei: não vou orar não. Não vou orar por isso não. Ele falou: por quê? Irmão, você não ora nem em português, vai orar em língua para quê? Não aparece nunca num culto de oração. A gente faz reunião aqui de manhã, sempre na terça-feira às 9 da manhã, orando pela igreja, orando pelos ministérios, orando pelos sonhos da igreja. Você é incapaz de vir, e eu sei que você pode vir, não vem. Gente que não ora no quarto, no secreto, para que vai querer receber o dom de línguas? Na verdade, quer receber para quê? Para mostrar a espiritualidade, para mostrar a aparência. Gente, olhe para mim, o Espírito distribui como quer. Aqui está dizendo: eu não quero que você seja ignorante. Ele separa aqui, se você ler com calma, tem 9 dons. Eles são separados em 3, eles são parcelados, eles são divididos em 3 áreas. Existem aqui os dons de revelação, dom de sabedoria, dom de conhecimento e dom de discernimento de espíritos. Existem dons aqui chamados dons vocais, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas estranhas e dom de profecia. E tem os chamados dons de poder, é o dom da fé, é o dom de curar e o dom de fazer maravilhas ou o dom de milagres, dependendo da tua versão.
Agora, o que ele diz aqui? Que esses dons não são dados, senão para a edificação da igreja. Deus te dá um dom para você exercer um serviço. A palavra ministério, ela vem do serviço ministro. Ele não é alguém que manda, vou pegar os ministros do governo aqui, eles são autoridade. Não é não, gente. Ministro, a palavra para ministro é servo, é escravo, é alguém que está ao lado do rei para servir ao rei. No nosso caso, nós servimos ao rei Jesus. O ministério não é você subir uma escada, não é você tomar um degrau, não é você se levantar e dizer assim, olha, agora eu sou ministro de educação da igreja, eu sou ministro de louvor da igreja, eu sou ministro da área de evangelismo, olha como é que eu sou importante. Tem igrejas que levantam as pessoas em hierarquias, ele foi promovido a evangelista, a missionário, a pastor, a apóstolo e por aí vai. Não, gente. Exercer ministério do Espírito é descer degraus. Ser diácono, o diácono é aquele que serve, a palavra aí é doulos, e em grego é um serviçal, é alguém que coloca a sua vida em favor daquele que não pode se servir. Quando o médico ministra, ele serve a você uma medicação, é para a sua cura, não para a cura do médico. Quando nós falamos sobre isso, sobre dons espirituais, há muita confusão. Então eu quero que você entenda que a porção dobrada é um direito do filho primeiro, o filho primogênito. Aqui diz, mas ao filho da desprezada. Então alguém, ele é casado com uma mulher e despreza isso. E tem duas maneiras de você desprezar. Um chama-se repúdio e o outro chama-se divórcio. A Bíblia fala sobre isso e não nos deixa ignorantes também a isso. Existe um princípio de ferida no casamento, chamado adultério. Jesus diz, olha, isso foi dado, o divórcio, foi permitido por Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Mas não é assim desde o princípio, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Ele está dizendo aqui, que se alguém desprezar, Moisés está permitindo isso, pela dureza do coração, mas ele tiver um filho com uma mulher desprezada, o primogênito vai receber mesmo assim a porção dobrada, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Esaú é primogênito de Isaque. Ele tinha o direito de primogenitura. O problema dele, o que é? É que ele quer ser feliz agora. Então, ele, em vez de esperar, em vez dele resistir à tentação, falou assim, não, eu quero o prazer imediato, eu quero experimentar esse sabor é já. Ele vende o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha vermelha. Por isso que o nome dele é Edom. Edom significa vermelho, um guisado de lentilhas vermelho. Ele desprezou, a Bíblia diz, você vai ler em Hebreus capítulo 12, que ele profanou. Sabe o que é profanação? É você desprezar, tratar como lixo aquilo que é santo, aquilo que tem um valor eterno. O direito de primogenitura, ele se estende em toda a Bíblia. De manhã eu ensinei que quando uma pessoa recebia o direito de primogenitura, na verdade, o manto, havia uma capa lançada. Elias lança uma capa sobre Eliseu, o chama para o ministério, o chama para ele trabalhar. Diz assim, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, então deixou os seus bois e correu após Elias, seguiu Elias e o servia. A unção, querido, não é uma capacitação para você mostrar para todo mundo o quanto você é especial. Nossa, aquele irmão tem uma unção. A unção vem para a minha vida e para a sua vida para o serviço da igreja e do corpo de Cristo. Uma unção guardada para você é uma unção que morre na sepultura. Eliseu, ele recebe essa unção. Elias fala para ele assim, quando ele pede a unção, se você me ver subindo e a capa descendo, você vai receber isso que você pediu, porque você me pediu uma coisa muito dura. Pede-me e te darei. Eu posso pedir a unção? Posso. Jesus, ele fala isso. Se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Quem aqui pede do Espírito Santo? Querido, você precisa pedir.
Isso é uma palavra notadamente bíblica. É uma palavra em que Jesus me incentiva a fazer isso. Jesus está dizendo assim: olha, se teu filho pede pão, você não dá uma pedra, ou pede um ovo, você não dá a serpente. Se você sabe dar boas coisas, você acha que teu pai não vai te dar, o teu pai que está no céu, até o que ele tem de melhor, que é o Espírito Santo. Peça e você vai receber. Existe assim. Por que Eliseu pede a porção do Espírito? Porque ele tem vontade, sabe de quê? De trabalhar. O chamado dele é assim. Para que eu vou receber uma unção? Primeira coisa, a unção vem para quem atende ao chamado de Deus. Se você quer uma unção para não fazer nada, você não vai ganhar nada. É para quem já trabalha, é para quem se esforça, é para quem ele já estava no campo, lavrando com 12 juntas de bois. Responsabilidade familiar, ele fala primeiro, deixa eu despedir do meu pai. Ele é um homem que sai do comodismo, deixa o passado para trás, ele consagra a vida dele ao Senhor. Ele pega aquelas juntas de bois, ele faz um sacrifício, depois ele distribui entre as pessoas, e ele sai para o serviço. O dom, querido, ele tem uma razão de ser derramado sobre a igreja. O Espírito Santo não quer mostrar o quanto você é santo, o quanto você é cheio de Deus. Não é isso, querido. O Espírito Santo não é para mim, só é para que eu entregue para a igreja algo que a igreja não tem. Você tem dons que eu não tenho, você tem talentos que eu não tenho, você tem uma visão que eu não tenho, você me capacita de uma maneira que eu não tenho capacidade. Tem homens e mulheres aqui dentro da igreja que eu gosto de andar com eles. Por quê? Porque eles me complementam. Porque eu sei que aquilo que Deus deu para ele não deu para mim. Eu sei que eu posso contar com alguém que recebeu de Deus uma porção do Espírito que eu não tenho. Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados. Também levantou a capa de Elias, tomou a capa de Elias e feriu as águas. A mesma unção que estava em Elias, gente, está sobre Eliseu. Então aprenda isso. Você vai receber a unção de quem pastoreia a sua vida. Não despreze isso. Os dons que o seu pastor tem vão cair e ser derramados sobre a sua vida. Eu vou repetir Salmo 133. O óleo que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão, esse caldo vai ser derramado sobre você. Tem muita gente que acha que pode servir a Deus. Não, eu vou ficar aqui. Ele sabe que tem um líder, tem um pastor, e tem um sacerdote que está vivendo em pecado. Querido, a igreja toda cai naquele pecado. Isso não é brincadeira. Leia o livro de Malaquias que você vai entender. Malaquias capítulo 2, Deus diz: eu amaldiçoarei as tuas bênçãos. Já leu isso? Porque vocês me desprezam. Não, meu pastor está me abençoando, mas as coisas estão dando errado. Entenda que a unção, ela vai ser purificada sobre a sua vida, ou ela vai se tornar esgoto na sua vida. Quando Elias, ele diz: quando eu subir e a minha capa descer, a palavra capa, ela é símbolo de unção. Jacó dá a capa dele para José, ele dá o direito de primogenitura para José, ele dá para José a liderança espiritual da família, por isso que seus irmãos ficam com o quê? Com ódio dele. Os irmãos, todos eles tropeçaram. Rubens se deitou com Bila, a concubina do pai. Levi, Simeão, matam-se quem é traição. Judá se deita com a própria nora. Acabou. Os filhos de Bila, de Zilpa, de Lia pecaram. Vai ficar o filho de Raquel. A bênção está sobre ele. Aquela unção não saiu. Os irmãos arrancam a capa dele. Sabe o que aquilo significa? É uma tentativa inútil de roubar a unção que Deus já tinha dado para aquele menino. Ela não é retirada, a unção permanece. Mais tarde, tentam negociar com ele. Aquela mulher Potifar, a mulher de Potifar, aquela Patifa, vai tentar o menino. O marido dela era eunuco, não sei se você sabe disso, tá? Quando você lê a Bíblia com calma, você para ali no capítulo 39 do livro de Gênesis, você vai olhar,
Potifar era eunuco, ou seja, ele não dava alegria para a esposa dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a esposa dele foi buscar no servo lá, e o servo disse não, ela arrancou a capa, ficou com a capa dele na mão. Mais tarde, o mesmo faraó tenta trocar a unção, dá uma outra capa, vestiu ele de uma capa de linho finíssimo, como quem diz assim, agora você vai ser governador do Egito, mas ele sabia que ele era José. A unção, gente, ele vai permanecer sobre a gente. A unção de Elias ele pega a capa de Elias do mesmo jeito que Elias atravessou o Jordão, e o Jordão abriu, no mesmo dia, do mesmo jeito, Eliseu pega a capa e diz, onde está o Deus? Está aqui, ó. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram. E está aqui, ó, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu fez o que fez, porque havia sobre ele uma unção. Se você pega os milagres que acontecem segundo o livro de Reis, você vai ver, ele chega em Jericó, e ali as águas eram amargas, nós viajamos para Israel, o povo que vai comigo para Israel, nós vamos beber da fonte de Eliseu, a água é doce até hoje. Ele pega sal e coloca na fonte, ele faz multiplicar o azeite e a farinha da viúva, ele dá um filho para a viúva, para a mulher, para a sunamita. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele traz cegueira sobre o povo sírio. Ele traz visão de novo sobre o povo sírio. Ele faz flutuar o machado. Gente, pensa um homem carregado com aquela unção. E aquela unção ia para quem? Ia para Geazi. No milagre de Naamã, o leproso, o general, que tinha uma aparência de vitorioso, vencedor de batalhas, ele sai da Síria e vem pedir cura para o profeta de Israel. O profeta nem o recebeu e diz, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, na 7ª vez, a pele dele é como a pele de bebê. E ele quer agradar o profeta e diz, toma tesouro, toma aqui uma capa, uma veste festival, toma aqui para você ouro, prata. E diz, não. A unção de Deus não se compra com dinheiro. E ele vai embora, Geazi ganancioso. Ele corre atrás de, não, meu senhor mudou de ideia, dá aqui para mim essa capa. Gente, em vez da unção cair sobre Geazi, sabe o que desce sobre ele? Lepra. Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso e branco como a neve. Deus tem para mim o melhor. Deus tem para você o melhor. A unção de Deus, gente, não pode ir para a sepultura. Tem muita gente enterrando a unção. Eliseu, ele morre. E quando ele morre, é muito interessante essa história, ele está sepultado num lugar. E as tropas dos moabitas vão atacar aquele lugar. E aí tem gente enterrando o morto. Gente, quando ele joga o morto em cima da sepultura de Eliseu, o morto ressuscita. A unção estava lá. A unção permanece sobre a sua vida. Deus deu algo para você quando você se converteu, quando você creu. Deus deu para você um chamado. Não se desvie por causa das pedras, dos sofrimentos, os valores e os tesouros desse mundo. Não se desvie. Você tem uma vocação, você tem um ministério. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Um desses dons você tem. Um desses dons, os chamados dons, não são dons do Espírito, esses são dons ministeriais. Você ou é apóstolo, por exemplo, o empresário. Não sei se você sabe disso. O empresário, ele é um apóstolo. Ele começa algo, o apóstolo, ele estabelece um fundamento. Ele começa alguma coisa onde não existe. O irmão Cláudio, teu dom é apostólico. Ele começa um trabalho, o irmão Maurício é o dom apostólico. O irmão Altair, o empresário que começa um negócio, você começa um negócio, uma loja de doce, você começa um trabalho, um restaurante, você começa uma clínica de terapia. Esse dom é apostólico, é quando você constrói alguma coisa, não em cima de algo que alguém construiu, mas é algo único. Existe um dom que é o dom profético. Gente, você não vai gostar de ter um profeta aqui nessa igreja. Não vai gostar. O profeta não é bonzinho. O profeta não é alguém que chega na tua vida para dizer que você vai ficar rico. Ó, saiu, eis que te digo, meu servo.
Saiu o resultado da Mega Sena, acumulado é tua. O profeta disse: você está errado, se conserta, se arrependa. Toda voz profética, no Antigo ou Novo Testamento, toda voz profética, ela repete uma só palavra: arrependei-vos. O profeta, gente, não é querido. Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi lançado num poço de lama, com lama até o pescoço. João Batista, Elias foi perseguido, um esquadrão da morte foi atrás de Elias, por ordem de Jezabel, que queria calar a voz profética. João Batista apareceu com a cabeça dele numa bandeja, porque Salomé odiava ele, porque ele denunciava: não te é lícito se deitar com a mulher do teu irmão. Herodias dança e pede a metade do teu reino. Eu não quero dinheiro, não, quero matar o profeta. Um profeta, gente, é alguém que diz assim: ei, se ajeita de novo, se humilha. Natan, quando aparece para conversar com Davi pensou que ele ia só tomar um cafezinho, um cappuccino com ele. Ô Davi, meu rei. Natan também era baiano. Tem que conversar com o senhor. Tem uma história aqui de um homem que pegou uma cabritinha de outro. Tinha um monte de cabrita, mas ele pegou a cabritinha do outro, só tinha um. Assim: mata esse homem. Ele vai pagar 4 vezes, ele merece a morte. Eu falei assim: é você, esse homem mesmo. O profeta, gente, ele bota o dedo na ferida. O evangelista, muitas vezes ele tem assim uma palavra muito rasa, mas ele alcança todo mundo. O evangelista é aquele homem que coloca todo dia, todo domingo ele traz alguém para a igreja. Todo domingo ele traz um irmão, ele traz uma família, um familiar que não tem Jesus, alguém que está desviado, alguém que está afastado, alguém que está servindo com ele, que está trabalhando com ele, que estuda com ele. O dom do evangelista é um dom de alcançar pessoas que são inalcançáveis para mim e para você. Para outros ele chamou pastores, é o dedo anelar que eu chamo. Apóstolos, profetas, ó profeta. Evangelistas, pastores, cuida de pessoas. Você que gosta de cuidar de gente, o teu dom é pastoral. O pastor não precisa necessariamente ser um pregador, não precisa não. Um pregador é o mestre, um pregador é o profeta, mas um pastor precisa essencialmente cuidar de rebanho, cuidar de gente, se importar com as pessoas e buscar as ovelhas. Eu vou lá, Davi era pastor, eu cuido das ovelhas do meu pai. 1 Samuel capítulo 17, quando um leão ou urso toma eles, eu vou lá, eu não vou discutir. Ah lá, a ovelhinha desviada, afastada, é por isso que o leão pegou. Ele não fala isso, ele vai lá, arranca a ovelha da boca do leão. Eu cuido daquilo que não é meu, daquilo que é do meu pai. Pedro, ele era pastor. Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas, do meu rebanho. E tem o mestre. Deus chamou outros para mestre. Isso tudo está em Efésios capítulo 4, verso 11, os dons ministeriais. O mestre é aquele que o quê? O dedinho mindinho, ó, desentope os ouvidos obturados. Tem gente que tem ouvido obturado, tapado. O mestre vai lá, ensina, explica, diz como é que funciona. Ah, entendi. Tudo isso é o que, gente? É dom, mas o dom serve para quê, pastor? O dom serve para servir. Jesus, em Marcos 10, 45, diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz: haja em vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser iguais a Deus, mas ele se humilhou. Presta atenção, gente, um Deus humilde. O nosso Deus é um Deus que se humilha, que se esvazia, que se diminui. Ele se fez homem, sendo homem, se fez servo. A igreja é chamada para o serviço. Nós vamos ter aqui, no mês que vem, o que nós chamamos e denominamos de Feira de Ministérios. E eu queria muito que os líderes de células, eu queria muito que os coordenadores de células estivessem incentivando a todos aqueles que têm frequentado, que não sejam apenas frequentadores, mas que sejam participantes da obra do reino. Eu quero incentivar você, querido. A sua vida não pode ser apenas vir domingo após domingo aqui na igreja, cantar bons louvores, adorar a Deus
e voltar depois e dizer assim, que palavra boa. Não, nós somos chamados à comunhão. É aqui que Deus ordena a vida e a bênção. É aqui que nós abençoamos uns aos outros. Existe uma mutualidade na igreja, um lugar onde nós nos perdoamos. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros. É aqui que nós nos complementamos, é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que nós somos preparados, animados, desafiados para continuar com foco em Jesus Cristo. A unção do Espírito é algo que Deus dá para mim e para você como fundamental, mas para quê? Para que eu e você façamos uma obra que Deus deu para Jesus. Assim como Elias recebeu uma unção, e Elias, ele vai tipificar Jesus, Eliseu vai tipificar a igreja. Elias, ele vem e faz milagre, mas Eliseu faz muito mais milagre. É por isso que Jesus diz em João capítulo 16, aquele que crê em mim, fará obras maiores do que os que eu fiz. Olha, não se engane, eu vou para o Pai, e se eu não for, eu não vou poder mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não conhece, não ouve, mas vocês o conhecem. Gente, o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é uma manifestação. O Espírito Santo é uma capacitação. Quando a palavra diz, olha, não toqueis nos meus ungidos. Quando a palavra diz sobre você viver carregado da presença de Deus, cada um de nós não se despreze, não se diminua a ponto de dizer assim, não pastor, eu não tenho isso. Querido, você só não tem isso se você não tem aliança com Jesus. Porque se você fez uma aliança com Jesus, a unção está aí dentro, você não sabe nem que está aí dentro. Tem gente que não consegue entender que para você se mover no dom, você tem que operar o dom. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre esses dons que a gente leu. 1 Coríntios capítulo 13 fala o mais excelente dom, que é o amor. Gente, mas quando se fala em 1 Coríntios 14, ele fala sobre como operar o dom. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, olha, quando vocês forem orar, e tiver gente orando em línguas, ore um, no máximo dois, e tem que haver quem interprete para não virar uma bagunça. A igreja funciona com ordem e decência. Naquele tempo que não havia escritura sagrada, Deus usava a mesma boca daquele povo e continua usando. Agora existe uma maneira de você operar o dom, existe uma maneira de você ser usado pelo Senhor. Você não atropela vontades, você não atropela governos, você não se rebela. Existe o que Deus, ele não quebra os seus princípios. Por que nós estamos fazendo isso na igreja? Por que nós estamos desafiando você? Por que nós estamos motivando você? Para que a unção que há em você não fique enterrada dentro da sua própria vida. Nós temos motivado todos a não só colaborarem, mas participarem de células. Por quê, gente? Porque é ali que os dons são avivados, é ali que você descobre que tem um irmão, que já Deus deu para ele um talento, ele toca um saxofone, ele toca uma gaita, ele sabe pregar. Eu hoje descobri, eu fui almoçar com um pastor, ele está dentro da minha igreja, eu não sabia disso. São pessoas que estão trabalhando, que estão conosco aqui, e Deus quer o quê? Que você deixe de cruzar o braço. Tem gente que está aqui dentro e falou, pastor, eu já fui missionário, eu já preguei na escola bíblica, eu já trabalhei para o Senhor. Pessoas, homens e mulheres que foram missionários da Jocum, que foram missionários na junta de missões, da nossa convenção, e que hoje simplesmente foram atraídos por uma comodidade, ou o mundo, a perspectiva pessoal, próxima dele, não deixa ele sair. Ele hoje está preocupado com ele mesmo, é a família dele, é importante e é fundamental você cuidar da sua família, é o filho, são os problemas dele, mas ele esquece do irmão. Não deixe o dom que há em ti morrer. Não deixe aquilo que Deus deu para você como primícia morrer na sua vida. Não deixe que a porção dobrada que Deus derramou sobre sua vida seja deixada de fora.
Querido, se você tem um dom, use o dom, não deixe ele morrer. Se Deus te deu algo lá atrás, ele continua aí dentro adormecido. Desperta. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, existem muitos símbolos que são metáforas do Espírito de Deus. Um deles é isso aqui, é o óleo derramado sobre a cabeça. O Espírito é chamado de sopro. O Espírito é como o vento. Não é isso que João diz, capítulo 3? Ele sopra onde ele quer. Ele soprou no fôlego das narinas de Adão. O Espírito é chamado de água. Você é batizado na água. Você é lavado pelas águas. O Espírito é chamado de fogo. Em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito foi derramado, sabe quando? Quando aquele povo resolve dizer para Deus: nós não somos capazes. Sabe quem é que não recebe o Espírito Santo? Orgulhosos. Eu já sei isso. Eu já conheço isso. Eu já sei tudo isso. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais orgulhoso ele vai ficando. São pessoas que não são ensináveis. São pessoas que não conseguem reconhecer que dentro de nós mesmos, o orgulhoso se afasta da igreja, o orgulhoso se afasta do corpo de Cristo, o orgulhoso é aquele que vive em casa. Eu estou falando para você que está assistindo a gente em casa, que diz que não precisa de igreja. Você precisa de igreja, eu preciso de igreja. Jesus, ele foi orar no Getsemane e ele chamou 3 para estar com ele, Pedro, Tiago e João. Ele falou assim: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, a gente precisa vigiar junto, a gente precisa caminhar junto. O orgulhoso, sabe por que ele não recebe o dom do Espírito? Porque ele sabe tudo. Eu sempre quero aprender, sempre quero aprender. Eu gosto de andar mesmo com jeito de cabelo branco. Ou careca, se o cabelo branco já caiu. Por quê? Porque aqueles homens de Deus erraram, tropeçaram. São pessoas que têm muito. A gente precisa da energia dos jovens? Claro que precisa. São jovens que empurram a igreja, gente. Gente, igreja de velho morre. Igreja que não tem uma juventude forte, morre. E os jovens têm que fazer o culto deles lá, gente. Pintam tudo de preto, botam um tambor de óleo, não sei para que é aquilo. E pula e dança. Você vai em alguns cultos de jovens e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mas estão pregando santidade, estão pregando adoração a Deus, estão pregando louvor, e são eles que saem para esses movimentos evangelísticos, são eles que fazem uma festa. Sábado aqui, gente, tivemos uma festa da juventude da Batista da Capital, da Jubacap. A igreja estava cheia de jovens aqui, os pastores vieram juntos aqui, e eles fizeram uma festa aqui ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus não... Deus amantíssimo, Senhor, Deus é um Deus de festa, gente. Gente, você sabia que a gente vai entrar no céu, a gente vai subir fazendo festa? Quem sabia disso? Quando Moisés, ele fala com o faraó, diz: deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa. Gente, o culto é uma festa, gente. O culto é um lugar de você adorar, assim, de você pular, de você levantar as mãos, de você bater palma. Nós vamos levantar aqui o ministério de dança. Gente, aquela moça Alana, que está à frente, filha do Ricardinho, aquela moça dança como um anjo. E nós vamos ter um monte de anjo aqui dançando também, mas tudo com santidade, tudo com pureza, tudo para a glória do Senhor. Querido, você tem um dom, você precisa dizer assim: eu tenho dom, eu quero servir a igreja, porque o Espírito de Deus se moveu em mim. Agora, gente, tem gente que não gosta de pular, sabia disso? Tem gente que não gosta de bater palma. Tem gente perto da gente que não tem coordenação motora, não tem. Você está lá batendo palma, ele me atrapalha, gente. Ele está batendo fora do ritmo. Ele canta, ele é desafinado. Ele tem talento para outra coisa, mas ele quer cantar. E aí você tem que chegar: irmão, não é teu lugar aqui, o teu lugar é outro. Ele cismou que ele quer ser Moisés, mas ele não é Moisés, ele é Josué. Ele cismou que quer ser Caleb, mas ele não é Caleb, ele é Judá. E é para isso, gente, que a gente faz o quê? Uma feira, onde a gente vai dizer para você: olha, é aqui que você pode servir, é aqui que eu preciso de você, é aqui que você vai amar, é aqui que você vai visitar os mais velhos. Cada um aqui de nós vai ficar velhinho. Você vai ficar velhinho, e um dia você não vai ter força para vir para a igreja, sabia disso?
a não ser que o Senhor te arrebate antes. Se a igreja sabe que eu não quero morrer. Não quero. Ué, qual o problema? A morte é inimiga. Se eu tiver que morrer, eu vou. Mas vou ressuscitar com o Senhor. Quando aquele anjo tocar a trombeta, o pastor Lobo vai levantar. Uma vez me perguntaram assim, pastor, você vai no estádio de futebol, é pecado? Eu falei, é mesmo? Não, pecado é torcer para alguns times de futebol, né? Tem time de futebol aí que é pecado. Aí perguntou assim, pastor, você vai no estádio? Eu falei, quando eu tenho tempo, eu vou. E eu vou na arquibancada. E na arquibancada que a arquibancada está lá em cima, se o Senhor chamar a igreja, eu chego na frente. Eu e você, querido, temos um chamado, uma vocação. Sem brincadeira agora. Deus um dia vai cobrar isso da gente. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Não despreze os valores espirituais que Deus deu para você. Não fique pensando assim, eu já estou fazendo o máximo na minha vida. Pastor, só está pedindo demais, hein? Trabalho a semana inteira, domingo eu já estou no culto, só quer mais o quê? Que eu venha na quarta-feira e quero. Você vai sair daqui aleluiado, pegando fogo. Você vai sair daqui motivado para perdoar, para ser perdoado, para abençoar, para ser abençoado. Venha servir ao Senhor. Venha servir ao Senhor. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. Pastor, eu estou buscando alguns dons, então nós vamos orar por isso. Eu estou buscando um revestimento de poder. Busque isso. Os apóstolos buscaram isso. E quando Deus, eu gosto tanto disso. De repente, aqueles homens, o Pentecostes, não sei se você sabe, é a festa dos 50 dias. Você conta 50 dias desde a festa do Pães Asmos, ali é o Penta. São 50 dias. Junta com a festa da colheita, é uma grande festa. Eles oraram por aquele tempo todo. E quando eles estavam reunidos, quando eles disseram para Deus, Deus, eu não sei fazer, mas eu sei que o Senhor pode me dar capacitação para isso. Eu não sei me mover nesse dom, mas eu sei que o Senhor pode me dar tanto esse dom quanto o mover do Espírito. A Bíblia diz que aquele lugar, o cenáculo, geografia de Jerusalém, você vem da tumba de Davi, você sobe uma escada, ele fica à esquerda, você vê a esplanada do templo aqui, ó. Eu paro ali, às vezes eu choro. Eu amo Jerusalém, eu amo. Eu oro pela paz em Jerusalém ali. Você anda mais um pouco, você entra num salão. E aquele salão é justamente o local, dizem os teólogos, que era a casa de João Marcos, ou apenas Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles estavam orando, e de repente, do nada, aquele lugar é cheio, e um vento impetuoso entra, e um som, e são repartidas sobre as cabeças daqueles discípulos, como línguas, como lâminas de fogo. Gente, aquele povo acovardado, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. Ele sai dali, com uma ousadia, com uma intrepidez, que não é valentia, não. Ele saiu dali cheio do Espírito. Ele prega aquela noite. 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. E pensa num sermão mal elaborado. É o tal do sermão do Pedro. Sabe por quê? Porque havia nele unção do Espírito. Havia nele poder do Espírito. Não é por aquilo que você tem de bom, mas é por aquilo que Deus dá para você do Espírito que você vai fazer. Jonas recebeu de Deus um chamado para pregar em Nínive. Ele falou, não vou. Deus falou assim, vem cá, você vai sim. Ele tenta fugir, e desce a Jope, e desce a fundo do barco, e desce ao mar, e desce ao vento do grande peixe. Gente, aquele peixe não veio para juízo não, veio para salvação. Aquele grande peixe, pensa que homem orgulhoso, ele ficou 3 dias no vento do peixe e não orou. Gente, se eu caio na... Gente, se o povo já me ameaça jogar, eu falo, Jeová, tem misericórdia de mim.
Ele era tão duro, tão triste, que é dura, gente. O coração dele é empedrado. Ele fica 3 dias no ventre grande peixe, e Deus o vomita na praia. Vai fazer o que eu te mandei. Pensa um sermão sem amor e sem compaixão. Olha o sermão dele: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Gente, isso é pregação que se faça. É a turma de, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Quem que se converte assim, gente? Você tem medo. Não, então vou aceitar mesmo. Ele aceita até Buda, se falar isso. Vai para o inferno. Alguém quer ir para o inferno? Não. Mas havia nele, sabe o quê? Uma unção, junto com aquele chamado de Deus. Gente, aquela é a maior conversão em massa da história. Você já imaginou isso? O rei se converteu. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o Espírito de Deus. Eu vou repetir: não tem a ver comigo nem com você. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. O rei se converteu. O rei chama o povo a um jejum de arrependimento. Ele rasga as suas vestes. Ele coloca sobre sua cabeça terra e cinza. E ele proclama um jejum. Ele fala assim: ó, nem os bois vão comer. Tira o boi do pasto. Os bebês de peito não vão mamar. Imagina o seio das mulheres, tudo empedrado com aquele leite. Arrependimento. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, gente, a igreja, ela toma uma proporção, ela leva a salvação, ela experimenta um crescimento. Não teve a ver com Pedro, teve a ver com Deus e seu Espírito Santo. Peça a Deus, Ele vai te dar. Agora, quando Ele te der, use aquilo para que Deus te deu, para que o reino dos céus seja manifesto. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você quer isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar toda a igreja. Esse é um apelo para toda a igreja, um desafio para toda a igreja. Para você que está aqui, para você que está nos ouvindo. Vamos orar juntos. Quero convidar você para vir aqui à frente. Vamos orar. Vamos pedir para Deus do Espírito Santo. Vamos pedir para que o vento do Senhor. Gente, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, para fazer o bem, para se mover em poder na vida daquele que crê. O Espírito de Deus, Ele sopra dos 4 cantos da terra. Ô pastor, a terra é redonda. É redonda, mas tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, é um quadrado. Ele sopra dos cantos da terra. Que o Espírito Santo pode soprar sobre a sua vida. O Espírito Santo pode trazer uma resposta para você, que você nunca experimentou. O Espírito Santo pode tomar a tua vida de um jeito que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Gente, isso aconteceu comigo. Isso acontece com aquele que crê. Não deixe que aquilo que está dentro de você morra. Não deixe que esse óleo que está dentro de você seja desprezado. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra é tão clara, Senhor. Essa igreja, homens e mulheres foram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do teu precioso Espírito Santo. Pai, nós temos um chamado, sim, uma vocação de vitória sobre as trevas, uma vocação de avanço sobre as portas do inferno, uma vocação para curar os enfermos, para levar salvação aos perdidos. Pai, tira de nós aquilo que tem bloqueado a voz do teu Espírito Santo. Não deixa que os nossos ouvidos permaneçam agravados, fechados à tua voz. Faz de nós, inclina o nosso coração ao Senhor. Dá sensibilidade do teu Espírito para nós, Pai. Enche as nossas mãos com as tuas sementes de vida eterna, mas coloca sobre a cabeça do teu povo, Pai, eu te peço dessa porção dobrada do teu Espírito Santo.
As pessoas estão morrendo, Senhor. Tem vidas se suicidando perto da gente. Tem gente jogado numa cama de hospital, sem nenhuma possibilidade de esperança. Usa as mãos do teu povo. Unge as nossas mãos, Senhor Deus, com teu óleo precioso. Tira o comodismo, tira o medo, tira essa incapacidade humana. Nos enche, Pai, dessa porção do teu Espírito, que nos desafia, que nos impulsiona, que nos empurra para fazer a tua obra nessa terra. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a Igreja Batista de Bom Retiro. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir para que esse Espírito Santo de Deus, chamado de promessa do Pai, derrama sobre o teu povo. Vem mergulhar, vem batizar a tua igreja. Pai, eu quero pedir que haja sim arrependimento ao teu povo. Eu quero pedir que o Senhor nos convença assim das nossas mazelas. Mas eu quero pedir que o teu Espírito seja sobre nós como um bálsamo de cura, como óleo do alabastro do teu azeite sobre a nossa vida. Pai, usa-nos, Senhor. Usa-nos como uma ferramenta poderosa, como uma arma poderosa, para que o teu reino seja manifesto aqui. Não deixa que a unção do teu Espírito em nós morra, ou permaneça sepultada, ou sonolenta. Desperta o teu povo, Pai. Desperta o teu povo. Eu oro assim e te dou graças, porque o Senhor não está calado, porque o teu Espírito continua falando, em nome de Jesus, Deus. Amém. Olha para mim aqui. Nós temos honra de trabalhar para o Senhor. Não é que Deus precisa de mim, não precisa. Jesus fala: até essas pedras Deus suscitaria filhos a Abraão. Deus não precisa da gente, Ele dá honra para a gente trabalhar. Você tem um lugar de serviço aqui. Você tem um lugar aqui especial para a gente acolher gente que está chegando aqui, que não tem esperança. A Igreja Batista do Bom Retiro está abrindo as portas, e o mês de maio todinho nós vamos trabalhar isso, para que nós sejamos referência, não só nesse bairro, nessa cidade. Eu recebi uma palavra aqui, profética, do pastor Silvado, no dia da minha posse aqui. Ele falou para todo mundo ouvir: essa igreja não vai ser igreja de bairro, vai ser igreja da cidade. As pessoas vão vir aqui, sabe por quê? Porque essa igreja tem resposta. Haverá resposta para os enlouquecidos, para os enfermos, para os feridos, para os abandonados, para os divorciados, para os heterossexuais, para os homossexuais, para os abandonados, para os abortados, para os desempregados, e também para os santos, para os sãos, para os cheios. Haverá resposta. Não fique fora desse mover, querido. Não fique fora desse mover. Se comprometa com o Senhor, como Eliseu se comprometeu com o Senhor e recebeu a porção dobrada. Deus vai usar você demais, e você vai se alegrar com isso. Se você não foi batizado, escute, escorra lá e dê seu nome para ser batizado logo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está vivendo sem cobertura espiritual, sem igreja, sem pastor, você precisa de um pastor. Eu quero ser recebido como membro dessa igreja. Se apaixone pela IBBR. Nós não precisamos de pessoas capazes, nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós precisamos de gente que ame essa igreja, não pessoas que venham se aproveitar, mas gente que ame. Se você amar a IBBR, se você amar a igreja do Senhor, é aqui que Deus vai levantar você como uma coluna, na sua igreja. Amém? Deus abençoe. Pastora Fabiola, vem cá. Cadê você, meu amorzinho? Meu amor, cada dia você fica mais linda, meu amor. Vem cá. Libera uma palavra
de bênção sobre essa igreja. A pastora vai despedir a gente. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês e da sua família e da sua casa. Eu os abençoo em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e cheia de vitória em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas.